Quais funcionários entram na hora que abre e quais ficam até o final, no horário que fecha, né? Qual é o horário de almoço? Existe um revezamento nesse horário de almoço? Como é que é feito isso? E a gente vai listando. Isso tudo são coisas muito importantes. Então eu já tenho ali um tópico, né? O horário de trabalho. Uma outra coisa bem importante são as disposições sobre faltas e atrasos. Isso é uma coisa muito comum. Então é importante que exista uma regra e que essa regra ela sirva para todos os funcionários, para economizar tempo, o nosso tempo, o tempo da oficina, o meu tempo enquanto reparador, enquanto gestor da oficina, serve para padronizar, porque serve para todo mundo, e evita, né, o reparador de ter que sempre analisar caso a caso. Então o funcionário chegou atrasado hoje e mais tal dia, então eu vou ter que ir lá, analisar o caso dele e resolver aquela situação. Se eu já tenho uma regra, eu não preciso ficar analisando caso a caso, só em situações muito excepcionais. Olá, amiga reparadora, olá, amigo reparador, tudo bem? Estamos no nosso 6º episódio do podcast Reparação Legal. São 6 semanas levando conteúdo de qualidade para o nosso setor da reparação automotiva. 6 semanas fazendo a diferença, contribuindo com o nosso setor. E eu só posso estar muito feliz. E chegar até aqui foi desafiador, mas foi bastante estimulante. É muito bacana perceber nos comentários de vocês que é esse o caminho, né? Porque nós já sabíamos da carência do setor automotivo com relação a esse tipo de informação, sabíamos da necessidade de ir mais longe, né? Levando a informação relativa aos aspectos jurídicos e as dúvidas e problemas que surgem todo dia, no dia a dia mesmo da oficina na nossa área. Mas como chegar mais longe, levando essa informação, é que era o nosso desafio. E o que nós temos é o seguinte, nós temos hoje um feedback de vocês, né? Esses comentários, esses questionamentos que me mostraram que o meu objetivo ele está sendo atingido. E isso me deixa realmente muito contente, me deixa muito feliz. Está me dizendo que eu estou conseguindo transformar esses muitos anos de experiência em conteúdo útil e de qualidade, que é o nosso principal objetivo. Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. E hoje o nosso bate-papo aqui no Reparação Legal é sobre regulamento interno da empresa reparadora. Regulamento interno é uma ferramenta simples, intuitiva até, que pode ajudar e muito sobre vários aspectos da oficina. Um regulamento interno bem elaborado, ele faz com que a gente economize tempo, ele minimiza riscos para a oficina, treina os nossos funcionários, auxilia na informação aos nossos clientes, auxilia a nossa oficina a padronizar e melhorar os procedimentos internos e pode também auxiliar bastante nas medidas necessárias para resguardar a empresa reparadora mesmo de ser responsabilizada por eventuais danos materiais, danos morais e até danos criminais que podem ocorrer e que nós já vimos em vídeos anteriores. Vocês lembram disso? Mas, de fato, o que é esse regulamento interno? Regulamento interno é um conjunto de regras ali, de regrinhas, de normas que são internas de cada empresa reparadora. Quer dizer, cada empresa tem a sua, né? Ela funciona como se fosse a nossa Constituição, a nossa lei maior dentro ali da oficina. Mas isso deve ser muito difícil de fazer, né, de elaborar. Será que eu vou conseguir elaborar isso? Eu vou ter que contratar alguém para fazer um regulamento interno para minha oficina? Eu vou ter que contratar alguém para fazer isso por mim? Não precisa. Por quê? Porque regulamento interno é um documento simples. Ele pode começar, por exemplo, como uma lista de coisas que o reparador acha importantes para a oficina, uma lista de procedimentos que o reparador entende que são os melhores para a oficina dele, uma lista de regras para os funcionários, listas. A gente começa
trabalhando mesmo com listas, né? Esse é o começo. Só que quem pode saber o que o reparador, né, o que você quer para a sua empresa é você, mais ninguém. Não tem como outra pessoa fazer isso por você. Por isso que é importante que cada um possa elaborar o seu próprio regulamento interno de acordo com as próprias necessidades e dificuldades que encontra no dia a dia. Claro que com o tempo, essas listas que a gente falou, elas vão sendo melhoradas, né, vão ficando mais claras e vão virando regras mesmo, vão virando regras gerais, regras bem claras que vão passar a fazer parte do dia a dia, da rotina da oficina. O que a gente não pode esquecer nunca é que tudo que acontece na oficina, com os serviços prestados pela oficina, com os produtos vendidos pela oficina, com os funcionários que trabalham, né, na oficina, são de responsabilidade da oficina, de mais ninguém. E a gente tem que relembrar um pouquinho sobre isso de responsabilidade. Vamos relembrar? O que é responsabilidade de fato, né? Esse palavrão. É um dever contraído por quem causa um dano a alguém. Então, quando eu causo um dano a alguém, a alguma pessoa ou alguma empresa, quando eu falo alguém, é uma personalidade, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Quando eu causo um prejuízo a essa pessoa, eu vou ser obrigada a reparar, né, aquele dano que eu causei. E essa reparação desse dano causado, ele pode se dar por via judicial ou não, pode ser por via extrajudicial. Eu resolvo ali, faço um acordo antes que aquilo vire uma medida judicial, que inclusive é o nosso objetivo, claro. E o que eu faço? Agindo dessa forma, eu vou estar respondendo, né? Eu vou estar me responsabilizando por um ato ilícito que eu cometi e que necessariamente causou um dano. Só para a gente relembrar um pouquinho o que é ato ilícito, né? Ato ilícito é ilegal. E ato ilícito é a ação, quer dizer, fazer alguma coisa que eu não deveria ter feito, ou omissão, deixar de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito. Essa ação ou omissão podem ser voluntárias, que é o dolo, que a gente viu anteriormente, ou a negligência ou a imprudência, que é a culpa, que a gente também viu anteriormente, que necessariamente viola direito ou causa um prejuízo a alguém. E relembrando um pouquinho, então a gente tem que ato ilícito, ato ilegal doloso é quando eu tenho a intenção de cometer. E o ato ilícito culposo é quando o causador do dano, posso ser eu mesmo o dono da oficina, ou pode ser um funcionário meu, alguém sob minha proteção ou vigilância, não tinha a intenção, mas de alguma forma agiu. Lembra delas? Com imprudência, negligência ou imperícia e acabou causando aquele dano. Para a gente falar de responsabilidade, necessariamente a gente tem que ter alguns fatores. A gente tem que ter o ato ilícito cometido por mim mesmo, né, que sou o próprio agente, ou por alguém sob minha proteção ou vigilância, normalmente o meu funcionário. Esse ato ilícito necessariamente tem que ter causado um prejuízo, seja esse prejuízo de ordem material ou seja esse prejuízo de ordem moral. Existem os danos morais também, todo mundo já ouviu falar deles. Assim, em havendo ato ilícito causado por mim e pelo meu funcionário que causou um prejuízo, aí eu falo de responsabilidade. Não tem como falar de responsabilidade se não houver o prejuízo ou se não houver o ato ilícito, quer dizer, se eu não tiver agido nem com culpa nem com dolo, aí eu não vou ser responsabilizado. Mas vamos explicar isso aqui no dia a dia para ficar mais claro. Porque quando a gente fala de responsabilidade, a gente tem falado sempre nos nossos vídeos, a gente fala de responsabilidade pelos serviços oferecidos pela oficina, da responsabilidade pelos produtos que eu negocio na minha oficina e também pelos atos praticados pelos meus empregados, pelos meus funcionários. Então tá, mas quando a gente está falando ali da responsabilidade pelos serviços que eu ofereço dentro da empresa reparadora e pelos produtos que eu vendo, que eu aplico no veículo do meu cliente, eu estou falando de relação de consumo, que é aquela relação habitual, que é o que a gente faz todo dia no nosso dia a dia na oficina, que é o nosso relacionamento com o nosso cliente. E essa relação de consumo, como nós já vimos, ela é regulamentada, né? Ela é jurisdicionada por uma lei que é conhecida como Código de Defesa do Consumidor e que a gente deixa ali na recepção da oficina.
E quando a gente fala de relação de consumo, nós já vimos também que existe uma palavra-chave, né? E a palavra-chave das relações de consumo é informação. Informar aos nossos clientes tudo que será realizado no seu veículo, tudo que será verificado, todas as peças que serão trocadas, e aí é que entra o bacana para o nosso regulamento interno. Se possível, quais os métodos, né, que a minha empresa reparadora utiliza para realização desses serviços, dando para o cliente um panorama geral, né, daquilo que eu estou fazendo, ou daquilo que eu vou fazer e posteriormente daquilo que eu fiz no veículo dele. Por exemplo, eu posso ter na minha oficina e dizer isso para o cliente, que todos os procedimentos dentro daquela empresa reparadora seguem o que prescrevem as normas regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Isso é muito bacana porque confere uma autoridade mesmo à oficina. Isso é muito importante. Bom, e assim, quando a gente pensa em como fazer isso, né, de que modo que eu vou introduzir esse tipo de ação, esse tipo de método na minha oficina, a gente vai caminhando para a utilidade mesmo do regulamento interno. E a gente vai percebendo como esse regulamento interno pode ser útil. E quando a gente fala daí com relação à responsabilidade pelos atos praticados pelos nossos funcionários, aí fica mais fácil ainda da gente perceber a utilidade do nosso regulamento interno, porque a gente chega à necessidade de se ter aquelas regras de conduta, os métodos, os procedimentos que esses funcionários de fato eles devem seguir, né? Eles devem aplicar realizando os serviços pela minha empresa, pela minha oficina. Então, com isso eu vou conseguir padronizar, eu vou conseguir organizar realmente a estrutura e os serviços prestados na minha empresa reparadora e consigo dar uma legalidade à forma que os meus funcionários estão trabalhando e, consequentemente, se os meus funcionários estão trabalhando, a minha empresa trabalha. Porque a gente já viu anteriormente que tudo aquilo que o funcionário fizer, né, no exercício, claro, da sua função, quem está fazendo é a oficina. O funcionário é um braço da minha empresa. Então, se ele está fazendo, quem está fazendo sou eu. Né? Não existe essa separação quando o funcionário está realizando uma função, né, a função para a qual ele foi contratado. A gente já viu isso anteriormente. Certo, mas uma pergunta que sempre aparece, que sempre me fazem, é a minha empresa reparadora, a minha oficina, ela é obrigada a ter um regulamento interno? Né? Esse documento é um documento obrigatório por lei? Não, gente, não é um documento obrigatório por lei. Mas o que eu posso afirmar para vocês é que a oficina que já conseguiu elaborar um regulamento interno, que já tem esse documento funcionando, com certeza ela já subiu um degrauzinho, ela já está num patamar diferente, ela já saiu ali da vala comum, né, que a gente costuma dizer. Então, a minha oficina, no momento em que eu conseguir estipular, conseguir elaborar e conseguir colocar em prática aquilo que eu coloquei no meu regulamento interno, passa na frente. Né? Quando a gente fala em gestão jurídica, gestão administrativa, gestão de funcionários, metodologia, procedimentos internos e mais uma série de coisas que são coisas extremamente importantes para a gente lembrar, porque nós não somos uma oficina, de fato, a gente fala oficina, mas nós somos uma empresa reparadora, né? E que não arruma só carro, faz uma série de outras coisas. Portanto, o nosso regulamento interno passa a ter uma função muito importante, né, na nossa empresa. Mas vamos explicar melhor, né, por que é tão importante isso. Vamos explicar item por item para ficar mais claro isso para vocês. Bom, primeira coisa que a gente pode pensar em ter um regulamento interno em prática, né, dentro da nossa empresa, é que ele evita conflitos. E quando existe conflito, ele facilita a solução desse conflito. Sabe, evitando aquele, mas eu não sabia. Sabia porque está no regulamento interno. Então isso é regra da empresa. Porque esse, mas eu não sabia, faz com que a gente perca muito tempo, né? A gente sabe muito bem disso no nosso dia a dia. E esse regulamento interno, então, ele deve conter informações sobre
o modo de conduta e o trabalho da empresa e também dos empregados. Vamos dar uns exemplos. Horário de trabalho. A empresa reparadora, ela fica aberta de que horas a que horas? Trabalha aos sábados, a empresa ela oferece socorro, oferece plantão. Como é que funciona isso na minha empresa? Isso são todas coisas que a gente vai colocando na nossa lista. Quais funcionários entram na hora que abre e quais ficam até o final, no horário que fecha, né? Qual é o horário de almoço? Existe um revezamento nesse horário de almoço? Como é que é feito isso? E a gente vai listando. Isso tudo são coisas muito importantes. Então eu já tenho ali um tópico, né? O horário de trabalho. Uma outra coisa bem importante são as disposições sobre faltas e atrasos. Isso é uma coisa muito comum. Então é importante que exista uma regra e que essa regra ela sirva para todos os funcionários, para economizar tempo, o nosso tempo, o tempo da oficina, o meu tempo enquanto reparador, enquanto gestor da oficina, serve para padronizar, porque serve para todo mundo, e evita, né, o reparador de ter que sempre analisar caso a caso. Então o funcionário chegou atrasado hoje e mais tal dia, então eu vou ter que ir lá, analisar o caso dele e resolver aquela situação. Se eu já tenho uma regra, eu não preciso ficar analisando caso a caso, só em situações muito excepcionais. Vamos dar um exemplo aqui. O funcionário, do que pode constar realmente no meu regulamento interno, uma preocupação. O funcionário pode chegar até 15 minutos atrasado 3 dias por mês, é um exemplo, uma regra. Né? Então ele pode chegar atrasado até 15 minutos, 3 dias por mês. Além disso, o atraso ele vai ser descontado? É regra. Então, ultrapassou isso, vai haver o desconto sim. Esses atrasos e essa necessidade, ela é muito comum nas grandes cidades, por exemplo, na capital de São Paulo, em que o trânsito realmente atrapalha muito. Então, essa é uma dificuldade que as empresas reparadoras têm que lidar todos os dias, que é o atraso na chegada dos funcionários. Olha, um outro item muito bacana e que pode parecer besteira, mas é fundamental. Um item falando da limpeza e da ordem ali do ambiente de trabalho, que a gente chama de ambiente laboral. Por exemplo, eu posso fazer constar que todas as ferramentas elas devem ser limpas e recolocadas em seus devidos lugares. Algumas empresas fazem o seguinte, elas estipulam como regra, e aí fica lá no regulamento interno, que todos os dias 15 minutos antes de encerrar o expediente ou 15 minutos antes de encerrar o expediente para aquele funcionário, os funcionários deverão parar as suas atividades e limpar e guardar aquelas ferramentas e também, antes de fechar, limpar o pátio da oficina. Por que isso é tão importante? Porque evita que no dia seguinte, né, ao abrir as portas da oficina, esteja tudo bagunçado, né, esteja tudo por fazer. E aí, com certeza, de manhã, para começar, para iniciar as atividades, a gente vai acabar perdendo muito mais tempo do que esses 15 minutos finais, dando uma geral ali na oficina antes de fechar. Uma outra coisa interessante de constar, que as pessoas às vezes dão risada, mas que é fundamental e a gente sabe muito bem, principalmente quando a gente busca levar uma empresa oferecendo serviço de qualidade, com uma excelente aparência, lembrando que hoje em dia o público feminino já chega a 40% dos clientes da oficina, que é a aparência pessoal do funcionário. Todos os funcionários, do mecânico também do mecânico. A gente precisa colocar regras sobre os uniformes, né, sobre a condição que os uniformes devem estar quando o funcionário chega na oficina. Né, que o uniforme ele tem que estar limpo, tem que estar com boa aparência, né? Porque vocês já ouviram falar, vocês já viram isso, com certeza. Tem funcionário que parece que guarda o uniforme ali no engradado de Coca-Cola, né? E chega todo amassado no dia seguinte. E tem também aquele que recebe 4 uniformes, 4 jogos de uniformes completos e parece que ele usa um só por semana. De segunda a sexta ou de segunda a sábado. Quando chega ali na sexta ou no sábado, aquilo já virou uma armadura. E não pode, né? A aparência pessoal dos funcionários é muito importante sim para a nossa empresa. E isso pode e deve constar
do nosso regulamento interno. Claro, gente, não há necessidade de ir lá passar o algodãozinho no rosto do funcionário para ver se ele fez a barba, não é exército, não é isso, não é essa a nossa intenção. Mas, por exemplo, aquele mecânico, principalmente o profissional mecânico, né, que tem o cabelo comprido, pela própria atividade que ele exerce mesmo, ele não pode ficar de cabelo solto, né? Nem com brinco longo, nada disso. Nem com correntes longas no pescoço, são coisas que a gente tem que lembrar, porque isso pode prender em alguma engrenagem, isso pode ficar preso em alguma situação dessa e causar um acidente muito grave. Então, sim, eu posso fazer constar do meu regulamento interno isso, que quem tem cabelo comprido tem que estar com cabelo preso. Hoje em dia existem muitas profissionais mecânicas mulheres que têm os cabelos compridos, isso vai valer para todo mundo, né? Que se tiver com brinco longo tem que tirar aquele brinco, para não trabalhar de correntes longas, isso pela própria segurança mesmo. E a gente tem que lembrar que a segurança dos nossos funcionários é responsabilidade nossa, né? E se houver algum acidente, a responsabilidade sim vai ser da empresa. Por isso são coisas importantes que a gente faz constar do nosso regulamento. Um outro tópico que eu acho bem legal é o modo de funcionamento da empresa. Como assim? Bom, quais são as estratégias da empresa, né? O que eu tenho como estratégia? Qual que é o prazo de garantia que a minha empresa reparadora oferece para os serviços que presta? Eu ofereço só a garantia legal de 90 dias? Ou eu ofereço também, buscando agregar valor ao meu produto, aos serviços que eu estou oferecendo ali, uma garantia maior, contratual? Como é que eu trabalho? Então, é importante que exista esse planejamento, né? Eventualmente, algumas empresas estipulam como regras que todos os meses precisa haver algum tipo de promoção. E aí estipulam como regra mais ou menos a data em que isso ocorre. São ideias, né? Não é uma obrigatoriedade, mas são ideias, dependendo da importância disso para você, reparador. Outra coisa importante, marketing, sistemas, vendas, distribuição, a parte financeira, a gerência do pátio, né? Quem que cuida de cada uma dessas atividades? Porque a gente sabe, as empresas reparadoras são empresas pequenas, a gente não tem um funcionário para cada função. Já que normalmente nós mesmos, né, o próprio gestor, o próprio reparador acaba realizando uma série de funções, vamos estipular direitinho quem cuida de quê, porque de tudo a gente não vai conseguir cuidar, a gente sabe muito bem disso. Procedimento no interior da oficina. Olha como isso é importante de constar do nosso regulamento interno. O que acontece quando o cliente chega com o veículo na sua oficina? Né? Onde que ele é orientado a estacionar o carro, por exemplo? Onde que ele para o carro? Quem é o funcionário, quem é a pessoa que recebe aquele cliente? Existe isso estipulado? Existe uma regra? Né? Quem que faz o checklist no veículo dele? Olha só que importante. E precisa ser feito. Né? Não dá para esperar o veículo já estar lá na oficina 2 horas para fazer um checklist. Então o checklist tem que ser feito no momento em que ele entra. Existe uma ordem entre os mecânicos para saber quem fará aquele diagnóstico daquele veículo e depois quem vai elaborar o orçamento. Existe um profissional específico para isso? Somos nós mesmos? Quem que vai elaborar o orçamento? E se esse orçamento, se ele for aprovado, quem vai realizar o serviço? É um rodízio? Como é que funciona? E aí, feito o serviço, quem vai entregar o veículo reparado para o cliente? Isso parece bobagem, mas economiza muito tempo, faz com que todos os procedimentos organizados, né, sejam mais rápidos e mais claros, né? Evita briga, evita confusão, né? A pessoa que vai entregar, inclusive, o veículo reparado para o cliente vai ser aquela pessoa que vai colher as assinaturas e que vai, inclusive, fazer o checklist de saída, que é tão importante quanto o checklist de entrada. E a gente não pode esquecer isso. Então, organizar. Eu vou fazer uma lista, né, para colocar ali no meu regulamento interno como que funciona isso dentro da minha empresa reparadora. Um outro tópico que a gente tem usado bastante na elaboração desses regulamentos internos é a metodologia de processo e de procedimento. Nossa, isso aí a gente já até falou no começo, porque é muito importante. Como que são realizados os procedimentos de reparação automotiva dentro da sua oficina?
uma excelente solução, né, e excelente solução porque também é uma medida de precaução, é estipular como regra na minha empresa reparadora que sejam seguidos os procedimentos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que são as NBRs ou as normas regulamentadoras, como a gente conhece. Como eu já cheguei a comentar antes, as normas da ABNT, elas são documentos técnicos que são desenvolvidos para quê? Para uniformizar e para aprovar produtos, processos, procedimentos, serviços. Isso é fundamental, porque elas seguem regras e padrões internacionais, quer dizer, aquilo que já foi testado internacionalmente, no mundo todo, a gente estipula quais são os melhores procedimentos e coloca ali como regra. Então elas descrevem essas regras da ABNT, essas normas da ABNT, elas descrevem as etapas a serem seguidas, né, para a correta reparação e para a correta manutenção do veículo, né, e dão a essa manutenção um respaldo legal, porque são normas, e um respaldo técnico para quem executa, que somos nós, as empresas reparadoras. Então, o objetivo da ABNT, o objetivo da Associação Brasileira de Normas Técnicas, é garantir qualidade. E qualidade é aquilo que o nosso cliente quer e é aquilo que a gente quer oferecer para o nosso cliente. E se eu estou oferecendo qualidade para o meu cliente, né, e seguindo essas normas, eu estou de acordo com o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Com certeza, isso vai deixar o meu cliente mais satisfeito e vai estar enquadrando a minha empresa reparadora em padrões internacionais referentes às atividades do setor. Lembra que nós falamos de já subir um degrauzinho e já estar num outro patamar? É uma coisa para a gente parar para pensar, né? Porque eu sei que existem procedimentos que eu faço daquele jeito e que para mim tem funcionado, mas será que de fato é o melhor procedimento, o que traz menos resserviço, né? O retrabalho que a gente diz na oficina para mim? Será que de repente eu experimentar uma norma dessa não é melhor para minha empresa? E muito importante isso, é muito importante. Por que que é importante? Porque é importante para servir como regra também para os profissionais mecânicos dentro da minha oficina. Isso demonstra a autoridade da empresa reparadora, né, e resguarda a minha oficina. Essa é a importância de se utilizar essas normas padronizadas. E olha que bacana, poder chegar para o cliente, inclusive colocar um quadro de avisos ali na recepção da minha oficina, escrito: esta empresa reparadora segue as normas previstas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos processos, procedimentos e serviços que executa. Nossa, isso dá, né? Já dá para o cliente uma tranquilidade, já dá para ele a noção de autoridade que eu estou oferecendo, que aquela empresa reparadora está oferecendo para ele. Lembrando que eu terei sempre que comprovar, eu tenho que ter como comprovar que a oficina de fato trabalha daquela maneira, que a oficina de fato se utiliza das normas regulamentadoras. Portanto, eu tenho que ter aquelas normas regulamentadoras dos procedimentos que existem, não é para tudo que existe norma regulamentadora, mas para muita coisa existe. Eu tenho que ter na minha oficina e tenho que ter os meus profissionais treinados para trabalhar daquela forma. Tá bom? A gente não pode esquecer nunca disso. Bom, uma outra coisa para constar ali do nosso regulamento interno é fazer o seguinte, é fazer relatórios, é determinar que todos os procedimentos, né, ou aqueles procedimentos que são mais complexos, ou aqueles que eu já percebi que podem vir a dar problema, isso já é uma coisa de cada um, depende com que cada empresa reparadora trabalha, né, num montante maior de serviço, isso vai de acordo com o que vocês acham melhor, que aquilo seja inteiramente, totalmente registrado através de relatório simples, não precisa ser aquele relatório absurdo, coisas simples e fotos. Olha só, foto da peça que foi retirada, foto do veículo sem aquela peça que foi retirada, fotos demonstrando como que o veículo está sendo reparado, foto da peça nova que vai ser aplicada, foto da peça nova aplicada ali no veículo, depois no relatório dizer também quem foi o profissional responsável por aquela reparação. Isso tudo, esse relatório, todos esses relatos, primeiro, resguarda a oficina
caso exista um problema futuro, né? E também entregue para o cliente, aquilo agrega muito valor ao meu serviço, né? Isso pode e deve ser demonstrado, deve ser encaminhado para o cliente, aquelas fotos e aquele relatório. Vai demonstrar transparência na maneira como eu trabalho na minha oficina, vai demonstrar a autoridade que eu tenho, porque se eu posso mostrar, é porque eu faço tudo certinho realmente. E vai estar lá, como eu falei, resguardando a minha empresa de riscos futuros. Isso é uma ideia bem interessante. E uma outra coisa bastante importante e que normalmente gera muitas dúvidas, né, muitos questionamentos no nosso setor automotivo, é tornar regra também através do regulamento interno que todos os funcionários da empresa, né, estão cientes e concordam com, sei lá, caso causem qualquer prejuízo para o cliente, né, para o cliente que levou o veículo para ser reparado, ou mesmo para a própria oficina, por sua culpa, por culpa deles, quer dizer, por sua negligência, por sua imprudência ou por sua imperícia, ao realizarem as suas atividades rotineiras, que eles autorizam a empresa reparadora que as despesas provenientes desses seus atos errados, né, desses seus atos ilícitos, dessa sua imprudência, dessa sua negligência, que esses valores poderão ser descontados dos seus vencimentos, né, ali do seu holerite, e também, se o caso, futuro, de suas verbas rescisórias, se eles forem se desligar da empresa. Olha que bacana isso. No momento em que eu vou fazer isso constar do meu regulamento interno e assim todos os meus funcionários que entrarem, todos os novos, já vão ter concordado com isso, né? Por que eu falo isso? Porque sempre me perguntam a esse respeito, sempre existe essa dívida, né? O funcionário danificou uma ferramenta ou um equipamento caro da oficina, eu posso descontar do salário dele? Aí vem também aquela pergunta, um funcionário foi negligente com a sua tarefa, não realizou o serviço direito, né, como deveria, e isso acabou acarretando danos grandes, né, danos bastante caros ao veículo do cliente, e a oficina teve que arcar com esses danos. Eu posso descontar do salário dele, posso mandar ele embora e descontar depois das verbas rescisórias, daquilo que eu tenho que pagar para ele? Pode sim, desde que o funcionário autorize. Né? E se ele não autorizar, e aí eu mando ele embora, ele não autorizou, eu mando ele embora, ele vai ser dispensado sem justa causa, aí eu posso descontar da rescisão? Pode, desde que ele autorize. Então a gente está precisando sempre da autorização do funcionário, né? Mas se no momento ali da contratação do funcionário, no contrato dele constar que ele recebe e concorda, ele recebe o regulamento interno e concorda com todas as cláusulas do regulamento interno da empresa e que ele deverá seguir o que estiver lá estipulado, né, a autorização que a gente precisava antes já foi dada. E já foi dada no momento da contratação daquele funcionário. Claro, desde que no meu regulamento interno exista essa cláusula. Né? Exista algum tópico falando de que todos os funcionários já estão cientes e que é uma regra da empresa que todos os funcionários que causarem danos vão ressarcir, já estão autorizando a empresa a descontar isso, né, dos seus vencimentos. Só que existem cuidados que devem ser tomados, sempre existem esses cuidados que devem ser tomados. No primeiro caso, ali quando eu falei com relação a funcionário danificar equipamento, é muito importante que, primeiro, a gente tenha como comprovar que aquele dano, né, ocorreu por mau uso do empregado, né, e não por defeito da ferramenta ou até fadiga, né, do equipamento ou da ferramenta, porque isso acontece com o uso. Aquela ferramenta, a gente sabe muito bem, ela tem um tempo ali de uso, chega uma hora em que ela quebra. Então, a culpa do funcionário, né, do meu empregado, ela tem que ser clara para que eu possa fazer esse desconto. E no segundo caso, a mesma coisa, funciona da mesma forma quando o funcionário faz alguma coisa que não deveria ter feito e acaba causando um prejuízo maior ao veículo do cliente que eu, reparador, vou ter que ir lá bancar. Então tem que ficar claro que aquilo foi um erro de aplicação, né, que foi uma imperícia do meu funcionário. Daí
novamente, a gente tem aí de novo a necessidade de comprovar a culpa, né? A negligência, a imperícia e a imprudência do funcionário. Caso contrário, eu não tenho também como descontar isso dos vencimentos ou da rescisão do que for necessário. Tudo bem? Ficou claro isso? Olha, uma coisa bem legal de constar são informações sobre programas de prevenções de riscos ambientais na minha oficina. Nossa, riscos ambientais não é novidade para a gente, né? Nós sabemos que por determinação da nossa legislação ambiental brasileira, as empresas reparadoras, elas não podem deixar o óleo e os resíduos em geral, né, da oficina serem lançados no esgoto comum. Né? É necessário que exista uma caixa de separação de resíduos, que a gente conhece como caixa de separação de água e óleo, muitas vezes. Né? Isso precisa ser instalado na oficina. Né? E para quê? Para permitir que os resíduos da oficina não sejam escoados no esgoto comum. Por quê? Porque isso pode ser considerado crime ambiental. Isso é muito sério, né? Isso não é besteira. Se houver uma fiscalização, eu posso ter uma dor de cabeça muito grande. Então, o regulamento interno, ele deve tratar sobre esse assunto também, sobre os riscos ambientais, tem que deixar os funcionários cientes da existência dessa caixa de separação, deixar claro para eles que apenas determinadas torneiras podem ser utilizadas para lavar os resíduos, etc., né? E pode, inclusive, esse regulamento interno ser utilizado numa eventual fiscalização e mostrar, né, para a autoridade fiscalizadora, olha, isso inclusive faz parte do nosso regulamento interno. Além disso, existem equipamentos, né, de proteção coletiva e os procedimentos também para isentar as empresas reparadoras de serem obrigadas a pagar adicional de insalubridade, que a gente já conhece, que são os exaustores, os extintores de incêndio e vários outros equipamentos. Tudo isso, né, pode e deve estar descrito no nosso regulamento interno, porque confere aquilo de norma, aquela ideia de norma, aquela ideia de regra, né? Então os meus funcionários já estão cientes daquilo, a autoridade fiscalizadora encontra tudo aquilo num local. Claro, eu tenho que ter também os equipamentos no interior da minha oficina. Outra coisa, isso é fundamental e a gente sabe bem, né? Que é a obrigatoriedade do uso dos equipamentos de proteção individual, o EPI. Bom, não basta a empresa reparadora só fornecer o EPI para o funcionário, né, e colher ali aquele recibo de fornecimento. Isso não é suficiente. Os empregados, né, principalmente quando a gente fala do profissional mecânico, eles têm que estar utilizando o equipamento de proteção individual. Então, buscando minimizar o risco da empresa reparadora, dela ser responsabilizada, deve existir uma cláusula no meu regulamento interno informando sobre todos os EPIs que são fornecidos e que são obrigatórios por lei e que os funcionários estão cientes, né, eles são obrigados a utilizá-los. Caso contrário, eles vão ser, e olha aí a diferença, caso contrário, eles vão ser advertidos formalmente, é advertência mesmo, 3 advertências, 1 suspensão, 3 suspensões, justa causa. Lembrando que o funcionário suspenso ele não recebe por aquele dia, né, que ele não trabalhou. Além disso, uma dica que parece num primeiro momento boba, mas que não é nada boba, numa eventual fiscalização, é importante que a empresa reparadora deixe fixado na parede da oficina, do pátio da oficina mesmo, um quadro tutorial, né, explicando a utilização, como utilizar o EPI, como utilizar o equipamento de proteção individual, né? E a obrigatoriedade dessa utilização. Quer dizer, para uma fiscalização fica claro que a empresa fornece e que ela exige que o funcionário utilize. Entende que a gente vai minimizando a nossa responsabilidade com relação a isso? Porque a gente não pode esquecer que se ocorrer um acidente de trabalho e o empregado se machucar nesse acidente e não estiver utilizando o equipamento de proteção individual, ainda que eu tenha fornecido esse equipamento, a empresa reparadora ela vai ser responsabilizada. A gente já falou anteriormente sobre isso, né? E nós sabemos que os acidentes eles acontecem e que bastam 3 segundos, né, para um acidente acontecer. Não precisa o dia todo.
É aquela solda do finalzinho do dia que a fagulha perfura o olho porque ele estava sem óculos de proteção. É aquele funcionário que acha a bota desconfortável, né, a bota de proteção, porque é quente ou porque prende os movimentos. Gente, não precisa cair um motor no pé do funcionário. Basta que caia uma chave de fenda ali no sapato comum, perfurando o sapato comum e furando o pé, que aí o estrago vai ser grande, a gente sabe muito bem. E aí a gente vai ter que emitir, vai ter que dar entrada no CAT, né, e o funcionário vai ficar afastado por alguns dias. Lembrando uma coisa muito séria com relação a isso, que se o acidente for mais grave e o funcionário ficar afastado por mais de 15 dias, ele ficar de licença por mais de 15 dias, no momento em que ele retornar ao trabalho, ele não pode mais ser demitido, né? Ele vai estar em período de estabilidade provisória. Bom, mas isso aí também já é tema para um próximo vídeo que eu prometo para vocês nós vamos fazer. Então, gente, o regulamento interno, como a gente falou antes, ele evita o eu não sabia, né? Isso facilita bastante a nossa gestão, isso facilita bastante o nosso dia a dia, né? Ele sabia e a empresa reparadora tem a comprovação de que ele sabia. E quando eu falo ele, é tanto o funcionário quanto o próprio cliente, quando aquilo fica claro, né, nos quadros de aviso, e podendo em alguns casos pular, dependendo da infração do funcionário, a gente pula a advertência e vai direto para a suspensão. A gente não precisa passar pela advertência se a falha dele for muito grave. E uma maneira fácil, né, como a gente falou, de organizar tudo isso, né, de elaborar o regulamento interno, lembrando que, gente, não existe um modelo único, né, uma coisa imutável para regulamento interno, nem precisa ser um código encapado com capa dura, não é nada disso. Ele nem precisa ter uma linguagem extremamente formal. Não, ele tem que ser fácil para ser utilizado. Ele tem que ser fácil para ser entendido por todo mundo, né? Então, é a gente separar em obrigações do empregador, obrigações do empregado, métodos e procedimentos da empresa, etc. Colocar tópicos ali, quais são as obrigações do empregador? São essas. Quais são as obrigações do empregado? São essas. Por exemplo, obrigação do empregador fornecer os equipamentos de proteção individual, obrigação do empregado utilizar os equipamentos de proteção individual. São coisas simples, né? Mas eu já tenho a minha oficina aberta há anos e eu não tenho um regulamento interno, né? Como é que eu faço para implementar isso? Bom, primeiro, é importante fazer aquela lista, aquela que a gente já falou, né? De tudo que eu quero tratar, de tudo que eu entendo ser importante para minha empresa reparadora e tudo que eu acho que tem que ter como regra. Feita essa lista, né, depois de elaborado, eu posso até, inclusive, registrar o meu regulamento interno em cartório, mas não é necessário, até porque o regulamento interno ele é dinâmico, né? Hoje uma coisa não é tão importante para mim, mas amanhã eu posso perceber a importância daquilo e eu quero que aquilo faça parte do meu regulamento interno. Então é uma cláusula a mais, é um tópico a mais. E aí funciona de que forma? Eu vou colocar ou aquela cláusula a mais ou o regulamento interno todo, porque eu não tinha antes. Eu vou fazer cópias daqueles regulamentos, né? O regulamento vai ser entregue, essas cópias, para todos os meus funcionários. Eu vou colher a assinatura de todos os meus funcionários. E nessa assinatura, nesse documento, eles vão informar que eles receberam, que eles leram, que eles estão cientes e também que eles estão de acordo, né? E esse documento, ele vai informar também a partir de qual data que o regulamento interno vai estar vigorando, como regra ali da oficina e que tem que ser respeitada por todos. E quando eu falo por todos, inclui também o dono da oficina, inclui também o reparador, inclui o pessoal do escritório, da área administrativa, da área financeira. Regulamento interno serve para todo mundo, de acordo, claro, com as suas funções. Mas o ideal é antes de o regulamento entrar em vigor, antes de fazer valer ali as nossas regrinhas, é que você faça uma reunião geral com todos os funcionários, né? Que vocês leiam esse regulamento interno juntos, que o reparador explique o que precisa ser explicado e que permita que os funcionários façam perguntas, né? Que eles possam ali colocar quais são as suas dúvidas e aí sim, nós teremos um documento que de fato
vai ajudar a empresa reparadora. Por que eu falo de fato? Porque a minha intenção de ter o regulamento interno não é só colocar na gaveta ou colocar na estante, é que ele realmente seja utilizado, que ele seja conhecido e utilizado por mim e por todos os meus funcionários, né? Então, regulamento interno, eles não são só ideias, né? Eles têm que ser colocados em prática. Essas ideias, elas têm que ser colocadas em prática. Tá certo com relação a isso? Outras coisas, elas podem ser incluídas, tá? Algumas das que eu falei, elas podem ser retiradas. Isso vai de cada um. Isso vai da gestão, né, do que é importante para a gestão de cada reparador. Só não podemos colocar como norma de uma oficina, como norma de uma empresa reparadora, alguma atividade ou algum procedimento que seja proibido por lei. Se for proibido por lei, não pode ser colocado no nosso regulamento interno. Bom, esse trabalhinho inicial, é um trabalhinho, nossa, mas eu não tenho tempo para isso. Tem sim, vai fazendo todo dia um pouquinho. Esse trabalhinho inicial, ele vai ser compensado e vai ser muito bem compensado quando o nosso regulamento interno já estiver implementado, já estiver fazendo parte da rotina da nossa oficina, da nossa empresa reparadora. Achou essas informações interessantes e úteis para você? Compartilhe esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que também vai achar. Gente, muito obrigada e um forte abraço.